Olá pessoal, eu sou o Eduardo. Eu sou a Kelly. E esse é o canal Temática Bíblica. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o canal Temática Bíblica. Hoje vamos estar falando sobre o assunto da morte, um assunto muito complicado. Quem nunca passou por um momento de luto, seja por amigo, por família. E esse é um tema que muitas vezes é um tema muito complexo para se debater. Nós, como seres humanos, não temos muito entendimento sobre a morte. Nós sabemos que um dia todos teremos que passar por ele, mas é um tema que ainda causa muita dificuldade em entender. Ontem teve um acidente de uma cantora famosa aqui no nosso país, a Marília Mendonça, uma jovem que estava em seu auge, na sua carreira profissional, que infelizmente veio perder a sua vida em uma tragédia de avião. E aí então muitos fãs nesse momento estão sofrendo, a família com certeza está sofrendo por luto, porque quando nós morremos é uma porta que se fecha, Então assim, nós cristãos, nós temos um entendimento que enquanto vivos nós temos a oportunidade de estar buscando a Deus, que é o importante de fazermos enquanto estamos vivos. E a partir do momento que a gente perde a nossa vida, essa porta então ela se fechou. E aí vem a pergunta, como será que nós estaremos no momento que de repente formos surpreendidos por uma morte trágica, Será que nós estamos com a nossa vida em dia perante nosso Senhor? Então hoje nós vamos estar vendo na Bíblia alguns textos que falam sobre uma outra porta, que é a porta da graça, e sobre o seu fechamento, sobre estarmos preparados para quando essa porta vier a se fechar. Então pedimos a você que está nos acompanhando primeiramente que, se puder, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, e se você achar o conteúdo relevante, você possa estar compartilhando com outras pessoas para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, até porque essa é a nossa função como evangélicos, levar o evangelho a todos os povos e nações. Então que você pegue sua Bíblia para estar acompanhando com a gente, alguns textos que estaremos citando. Primeiramente, vamos ver lá em Mateus, no capítulo 25 de Mateus, ali vai falar sobre a parábola das 10 virgens, Eu não vou ler todo o texto, mas se você puder, você pode estar lendo depois. Ali no primeiro verso de Mateus, capítulo 25, vai falar então sobre essa parábola das 10 virgens, que eram 10 virgens que estavam esperando ali pelo seu noivo, e elas, em algum momento elas cochilaram. Quando o noivo chegou, houve um grito que o noivo havia chegado, e elas então despertaram. Só que dessas 10, apenas 5 elas estavam preparadas, Apenas 5 elas tinham ali o azeite das suas lamparinas para poderem entrar com o noivo, E infelizmente 5 não estavam preparadas, e essas 5 elas não puderam entrar. Esse texto, essa parábola, ela exemplifica bem a questão do mundo cristão. Por quê? Porque quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, infelizmente nem todos estarão preparados, Por isso então nós usamos o termo a porta da graça, Esse termo essas palavras desse jeito não estão na Bíblia. É um termo, que é aplicado então de acordo com o contexto, especificamente aqui dessa parábola das virgens. Então, o importante de entendermos é quando essa porta se fecha, Quando essa porta da graça se fecha. Nós entendemos que essa porta se fecha quando Cristo ele termina o julgamento, Hoje Cristo está no santuário celestial, hoje Cristo ele é sumo sacerdote e ele está julgando a todos nós nesse momento, Então, a porta da graça se fecha quando Cristo termina esse julgamento. E aí então eu vou pedir para você que procure aí na sua Bíblia em Apocalipse 22, nos versos 11, que ali vai dizer então o que acontece quando essa porta da graça ela se fecha. Apocalipse 22, no verso 11, diz bem assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, por esse texto que nós entendemos que nesse momento a porta da graça se fecha e aí então já não há mais a chance de salvação. A partir daquele momento ali, quem estiver salvo
né, está salvo, e quem tiver perdido está perdido. Então, quando Cristo termina o julgamento, aí então fecha a porta da graça. Porém, como nós demos o exemplo, dessa jovem cantora, né? Ela infelizmente teve uma morte trágica, assim como muitas pessoas estão perdendo suas vidas nos dias de hoje, né? Principalmente com essa questão da pandemia. E aí então, quando você perde a sua vida, a sua porta da graça se fechou. Então, por isso é importante que você esteja levando uma vida em Cristo, né? Porque se você for pego de surpresa por uma morte trágica, se você estiver vivendo em Cristo, você só terá que ter um sono, que vai ser a morte é como um sono, até que Cristo retorne para buscar os salvos, né? Então será um pequeno período. Por isso é importante estarmos levando nossa vida em Cristo, porque não sabemos, apesar de sabermos que a porta da graça ainda não se fechou, mas essa porta que é fechada com a morte, essa nós não sabemos quando ela vem, ela pode vir num piscar de olhos. Nós estamos aqui nesse momento gravando um vídeo, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe daqui meia hora o que pode acontecer, então podemos ser pegos de surpresa. Exatamente. E a Bíblia, ela tem muitos a nos ensinar sobre a vida, né? Após a morte. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensina isso. E ainda com a sua Bíblia aberta, eu gostaria de que você abrisse no livro de João, no capítulo 11, né? Capítulo 11, no verso 25, que ele diz assim: Disse Jesus. Aqui ele está dizendo para Marta e Maria, né? Na questão da morte de Lázaro. Ele diz assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então aqui ele relata que em Cristo nós temos a esperança de vida, né, após a morte. E isso ele relata aqui que é uma promessa, né, que nós podemos ver em João mesmo, no capítulo 14, no verso 19, diz assim também. Pode procurar aí na sua Bíblia, 14, 19. Diz assim: Ainda por um pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Vós também vivereis. Então aqui ele promete que aquele que tem a morte, né, em Cristo, ainda que morra, ele vai ver Cristo, né? Porque ele vai ser salvo através, né, da sua vida com Deus. E Cristo, ele é a nossa única esperança, né, para a vida após a morte. Só ele pode nos dar a imortalidade. E podemos ver em João 14, 6 também, que ele fala assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, muitos dizem assim: por muitos caminhos, né, a gente conhece a Deus, vários caminhos levam a Deus. Mas a própria palavra diz que eu sou o caminho, que não existe outro caminho a ser Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a gente vai ao Pai somente através do Senhor Jesus, né? E a oportunidade que nós temos de viver, né, uma vida eterna de Deus é hoje, é o agora. Então a oportunidade que muitos se foram, ele teve a oportunidade deles, né, de conhecer a Cristo, de viver uma vida com Deus. Aqueles que morreram com Cristo, que não morreram e morreram sem Cristo. Então aqui ele nos ensina isso. E lá em 2 Coríntios também, no capítulo 2, no verso 6, no capítulo 6, versos 2, diz assim: Porque ele diz: Eu te vi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, a salvação é agora. A salvação para nós hoje é todos os dias, é o agora, como Paulo diz aqui, né? Eis agora o dia da salvação. Então, a salvação é agora. Não existe, a salvação vai ser, vou guardar minha salvação, aproveitar minha vida para mim, sei lá, ter uma vida com Cristo. Não.
Esse momento que você está perdendo essa oportunidade é o momento que Jesus, né, pode vir para você através de, né, de uma questão, de uma tragédia, de uma morte, porque a partir do momento que você morre, Cristo já veio para você. Então, Paulo afirma, a salvação é agora. A gente não tem tempo para esperar, né? Não há tempo mais. Então, é importante que você tenha consciência, né? Coloque a mão na consciência e pense que Jesus, ele está à porta, né? Então, o momento de você se preparar é agora. Não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Então, o apelo que nós fazemos aqui, meu amigo, você que está nos assistindo, né? Será que você tem buscado estar mais próximo de Deus? Ou será que você tem se desgastado, perdendo sua saúde, perdendo seu tempo, buscando apenas acumular riquezas nesse mundo, né? Cristo mesmo disse, não ajunteis tesouro nessa terra, né? Onde a traça e a ferrugem corrói. Por quê? Porque quando a gente começa a buscar tesouros aqui nessa terra, a gente começa a ficar apegado a essa terra como se a gente fosse viver aqui eternamente. A gente sabe que esse mundo aqui está com os dias contados. Apesar de haver religiões aí que estão pregando que a gente pode estar recuperando essa terra ela já está com os dias contados. Essa terra vai ser destruída. A diferença é que se eu estiver focado em Cristo, né, estiver buscando tesouros no céu, quando Cristo voltar, eu poderia ir com Ele, né, e não farei parte dessa destruição. Então, aonde que está o seu tesouro? Aonde você está buscando o tesouro? É nessa terra ou é no céu? A exemplo do que aconteceu com essa jovem, né? A Marília Mendonça. Ninguém conhece o coração de ninguém e quem julga é Deus. Nós não sabemos o que ela tinha em seu coração, o que ela tinha em sua mente, né? A única coisa que a gente sabe é que é uma jovem que perdeu a sua vida e que as suas escolhas, as escolhas que ela fez é que vai determinar se ela está salva ou não, né? A salvação ela é para todos, mas cabe a nós buscarmos a Deus, né? Então, para encerrar aqui, eu quero ler o último texto de hoje, que diz assim, Isaías 55, né? Isaías capítulo 55, verso 6, diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, como a Kelly leu aqui também, o momento para estarmos buscando a Deus é agora. Nós não sabemos o dia de amanhã, então temos que estar preparados para qualquer coisa que possa acontecer, uma tragédia, e pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer daqui a 5 minutos, mas se nós estivermos preparados, se nós estivermos fundamentados em Cristo, a morte ela é apenas um sono e nós não devemos temer a morte. É lógico que ninguém quer perder sua vida, né? Não quer que familiares percam as suas vidas, mas nós temos que estar preparados porque a certeza que temos enquanto estamos vivos é que um dia morreremos, né? Então não devemos temer a morte, né? Devemos temer ao fato de morrer sem Cristo, porque para quem morre em Cristo, a morte é apenas um sono e quando Ele voltar, Ele ressuscitará a todos. Então, meus amigos, fiquem todos com Deus, que essa mensagem possa servir, possa ter utilidade para você e que se você gostar dessa mensagem, você possa compartilhar com outras pessoas também, porque pelos sinais nós entendemos que nosso Senhor Jesus Cristo está muito perto de aparecer nos céus. Então, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.